São 7 horas da manhã, eu não dormi direito, eu estou fazendo um bordado e esse é o Lidos do mês. Faz um tempo que não tem vídeo, por motivos pessoais, coisas aconteceram na minha vida, tá tudo uma bagunça. Então é isso. Em julho eu li acho que 9 livros, o que é sinceramente impressionante, eu não tinha ideia que tinha sido tantos livros assim, ainda mais porque eu decidi realmente diminuir o meu ritmo de leitura bastante. Então, 9 livros é sensacional, acredito eu. O primeiro livro que eu li em julho foi A Good Girl's Guide to Murder. Eu li esse livro em recomendação da minha amiga Natália, TikToker famosa. Eu gostei desse livro. Eu gostei. Eu tenho meus problemas com ele, como eu tenho com tudo. Mas, em geral, bom livro. Esse livro tem a premissa bem interessante. É sobre uma... Isso, me interrompe, moto, me interrompe. É sobre uma menina adolescente que está no último ano do ensino médio e ela tem esse trabalho de final de curso, onde ela pode pesquisar o que ela quiser. E ela decide que o melhor uso do tempo dela é pesquisar sobre um assassinato que aconteceu na cidade onde ela mora anos atrás. Porque ela acredita que a pessoa que foi culpada pelo assassinato era inocente. Então ela decide fazer isso, pesquisar e usar desculpinhas de trabalho de escola pra ser fofoqueira. Eu dou total suporte pra ela, sabe? Eu acho que é uma ótima desculpa. E eu acho que, se você tem esse privilégio, vai lá, seja fofoqueira, seja o mais fofoqueira possível. O negócio é que ela é uma fofoqueira meio burra. E eu vou explicar por quê. Quando eu comecei a ler esse livro, eu lembrei que eu vi uma resenha da Helena Sanches falando sobre esse livro no canal dela um tempo atrás. E ela falou que achou a Pipa meio burra, porque ela ia confrontar várias pessoas sozinha. E quando eu comecei a ler esse livro, eu falei com a minha amiga Natália, que me recomendou esse livro, e eu falei, cara, eu sei que a Pipa deve ser uma personagem meio burra, eu já vi uma review sobre esse livro, mas eu tô pronta pra isso, sabe? Eu estou esperando essa burrice da parte dela. E a minha amiga Natália ficou, não, ela não é burra. Eu fiquei, tem certeza? Ela ficou, aham, juro pra você que ela não é burra. Eu fiquei, ok, se você diz, eu acredito. E aí eu tava lendo o livro e aconteceu que minha amiga Natália mentiu pra mim. A Pipa é burra assim. Várias vezes ela veio confrontar pessoas que ela acredita que tiveram relação com a morte dessa menina, pessoas que são capazes de assassinato, e ela vai sozinha confrontar essas pessoas. Porque ela fica, eu sou uma menina adolescente e eu tenho o poder de personagem principal. Eu tenho a armadura de personagem principal. Ninguém vai me matar. Então ela vai sozinha. O que... Isso não é burrice? Fala sério, né? É um pouquinho de burrice, sim. Então eu julgo ela por conta disso. Mas ela é uma boa personagem, apesar disso. Eu acho que o mistério foi bem interessante e eu gostei muito do conceito do livro. Eu gostei do plot twist. Eu adivinhei uma parte dele e eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma porque eu não leio livros de mistério. Mas depois a autora ficou, haha, você achou que eu tinha acabado, né? Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje. E ela foi lá e me surpreendeu. E eu escutei em audiolivro e foi muito bom. O audiolivro foi muito bem produzido e foi muito bem atuado. Nossa, foi assim, incrível, incrível, incrível mesmo. E eu gostei o suficiente desse livro que eu vou ler as sequências. Eu tava planejando continuar agora no mês de agosto, mas coisas aconteceram. Minha vida tá uma bagunça. Então, eu vou ver quando eu vou ter tempo pra isso. Mas eu já me coloquei na fila de espera do próximo livro. Então, quando o próximo livro vier em audiolivro, eu continuo. E saiu a série na Netflix alguns dias antes de eu estar gravando isso. E eu quero muito ver. E talvez eu veja. Eu só que... sem tempo, irmão. O próximo livro que eu li foi Autumn, da Ellie Smith. Eu comecei esse livro na metade de junho e eu terminei, bem no começo de julho. Demorou muito tempo pra eu ler esse livro, porque, sinceramente, não tava conseguindo acompanhar a escrita dele. A leitura era interessante, a história, não acontece muita coisa, mas era interessante. Mas a escrita foi tão fora do que, sabe, eu tava conseguindo entender que demorou muito tempo pra eu continuar lendo ele e conseguir terminar. E no final das contas eu só terminei esse livro por uma questão de obrigação, porque eu fiquei, cara, eu já tô lendo esse livro faz tanto tempo. Ele tem menos de 200 páginas e eu só devia terminar de ler ele logo, então eu terminei.
Esse é o primeiro livro no quarteto das estações, então cada livro tem o nome de uma estação do ano, esse é o primeiro, outono. E conta a história de um homem chamado Daniel, e ele é um idoso centenário e ele está em um estado constante de sono porque ele está perto da morte. Então ele só dorme, basicamente. E sobre essa mulher, a Elizabeth, que tem uns 30 e poucos anos, e ela fica visitando ele. E a gente vê duas linhas do tempo, mais uma outra linha que não é de tempo, mas... Sabe, eu não sei explicar. Basicamente é passado e presente. E a gente também vê o subconsciente do Daniel. O que ele tá sonhando enquanto ele está nesse estado perpétuo de sono. Basicamente isso. E é bem interessante, só que eu não entendi nada, porque a escrita foi muito confusa. A história é interessante e tem umas partes bem líricas, bonito, mas em geral, como a autora decide escrever, é só muito confuso. E são vários capítulos onde muitas coisas se repetem e frases se repetindo, o que foi bem irritante pra mim, especialmente porque eu não estava entendendo todo o resto, mas eu gostei da relação dos personagens principais. Eu gostei do Daniel como personagem, eu gostei da Elizabeth como personagem, e eu gostei como que o relacionamento deles é representado. Mas eu não gostei da escrita. A escrita foi a pior parte pra mim, o que é triste porque a escrita meio que carrega o livro. Eu esperava bastante coisa, ainda mais porque eu queria ler o resto do quarteto, mas eu não devo ler por conta disso. O próximo livro que eu li foi How to Keep House While Drowning, da Casey Davis. Eu reli esse livro porque eu tava precisando. Esse livro fala sobre como cuidar da sua vida e manter a sua casa de pé quando você tem que lidar com depressão e você tem uma saúde mental não muito boa. E acabou que eu estava precisando ler esse livro. Eu não estava num momento muito bom, onde eu estava conseguindo manter as minhas coisas em ordem. E foi muito bom que eu consegui ler esse livro quando eu li, porque logo depois que eu terminei de ler esse livro, minha vida ficou mais bagunçada ainda. Mas dessa vez que eu li o livro, eu anotei tudo dele. Eu acho que eu anotei 6 páginas de coisa. Cada dica que ela deu, cada método de organização, tudo eu anotei. E eu consegui implementar algumas coisas por mais ou menos uma semana, antes da minha vida virar uma bagunça, mais bagunça do que já tava. E aquela uma semana foi boa. Mas coisas aconteceram e... eu tô cansada. Mas esse livro me ajudou bastante e está me ajudando agora, nesse momento onde as coisas estão mais complicadas pra mim. Muito bom esse livro, eu super recomendo. Tem em português, eu só não consigo lembrar o nome agora, mas eu coloco aí na tela. E é realmente muito bom. E hoje o livro, tem 3 horas, então eu acredito que o livro tenha umas 100, 200 páginas. É uma leitura super rápida. Primeira vez que eu li esse livro, eu li de uma sentada só, mas dessa vez eu separei a leitura em 2 dias. Então eu escutava um capítulo, via as coisas importantes, voltava e marcava cada coisa, aí passava pro papel. Então foi uma leitura que eu deixei se arrastar um pouco mais para eu conseguir pegar todas as dicas importantes. E foi muito útil. E sim, livro de autoajuda, mas livro de autoajuda, sabe, se você usa o livro de autoajuda, às vezes é bom. Tem umas dicas muito boas, então se você também tem depressão e problemas mentais, que nem eu, e você sente dificuldade em organizar suas coisas e tomar conta da sua casa, eu super recomendo esse livro como uma leitura super fácil, com dicas super fáceis e algo que realmente é... Qual que é? Fazível? Eu não sei se essa é uma palavra. Novamente, tá cedo, não dormi, então mas é fazível. E é isso. O próximo livro que eu li foi um livro chamado Nothing to Fear. Esse é um livro sobre morte. A minha primeira anotação aqui é uma frase, então eu vou ler para vocês. Nossos corpos são construídos para morrer. Eles sabem como fazer isso. O melhor conseguirmos entender, aceitar e nos preparar para nossas mortes, viveremos melhor e morreremos em paz. Esse é um livro sobre desmistificar a morte. E tem uma visão de morte como um processo natural, não assustador. E tem uns tópicos bem interessantes, como detalhes biológicos, como identificar a morte de uma pessoa perto de você. E especificamente fala de pessoas em casos de morte naturais. Então, uma pessoa que está morrendo de velhice começa a mostrar certos sinais no comportamento, no corpo, que você fica, ok, essa pessoa aqui
tá perto de morrer. Preparações financeiras e logísticas pra morte. Tanto se for você que tá morrendo e você sabe, ou se for uma pessoa perto de você, o que você devia estar falando com a pessoa pra você conseguir se preparar pra quando essa morte acontecer. Fatos e mitos pra cuidados paliativos. Então, o que fazer quando você estiver cuidando dessa pessoa. Conversas importantes de você ter antes da morte e processo de luto. Eu acredito que tem mais coisa, mas foi isso que eu anotei de mais importante. Esse é um livro bem reflexivo e bem construído. Eu li esse livro porque eu só comecei a ter uma sensação muito ruim um tempo atrás sobre morte. Eu só fiquei, cara, eu não sei lidar com isso. E eu preciso aprender um pouco sobre. E acabou que eu li uma newsletter, tipo, um pouco depois que eu tive esse sentimento, e recomendaram esse livro que tinha acabado de lançar sobre te ajudar a lidar com a morte. Eu fiquei, cara, perfeito, é um sinal do universo. Então, eu entrei na fila da biblioteca, consegui ler bem rápido, li. E é um livro realmente muito bom. É bem triste, mas eu fui com a cabeça de eu estou aqui pra aprender. Eu fui com uma cabeça mais analítica, mas ainda assim é um livro bem triste, ainda mais se você tiver nessa mentalidade de alguém perto de mim vai morrer. Ou, no meu caso, só uma paranoia. Mas eu queria aprender sobre por vários motivos, mas principalmente minhas paranoias sobre e se alguém morrer perto de mim? O que eu faço, sabe? E... meu Deus. Ai, meu Deus! Ok. Como eu estava dizendo, em situações difíceis eu me esqueço que eu existo e foco nos outros. E eu só queria ter certeza que se uma situação assim acontecesse, eu estaria, sabe, pronta pra cuidar de mim mesma, caso fosse necessário. Então, ninguém perto de mim tá morrendo, eu só queria explicar isso. Pelo menos eu espero que não. Eu só fiquei com essa paranoia no mês passado e eu decidi que a melhor maneira de lidar com essa paranoia era ler um livro educativo sobre. E na verdade foi bem útil, porque depois que eu terminei esse livro, a paranoia foi embora. Então, se eduquem sobre suas paranoias e talvez elas vão embora. Ou talvez não sigam o meu conselho porque eu não sei de nada. Ok, o próximo livro que eu li foi um livro chamado Our Wives Under the Sea. Esse é um livro que eu fui ler achando que era um livro de terror. E tecnicamente mas não do jeito que você acharia. Esse livro é bem interessante. Deixa eu falar primeiro sobre o que é. Esse é um livro sobre uma mulher que ela é bióloga marinha. E ela vai numa excursão pro fundo do mar. E era pra ser uma excursão super rápida, de 3 semaninhas, mas ela fica lá por 6 meses. E ninguém consegue ter contato com o time dela e com ela, e eles desaparecem por 6 meses. 6 meses depois, ela volta, só que ela tá diferente. E ela tem uma esposa, e a esposa dela ficou preocupadíssima. E quando a esposa dela finalmente volta, ela sente que não é mais a esposa dela. Como eu disse, é bem interessante. Esse livro tem 2 perspectivas. A da Miri, que é a esposa que ficou, e é mais uma perspectiva do presente. É ela falando sobre como que a esposa dela tá agora, o que ela tá passando agora. Ela tenta relembrar o dia que a esposa dela foi embora pra ver se tinha algum sinal que alguma coisa dá errado, e ela fica remoendo isso. E a segunda perspectiva é a da Lia, e a Lia é a esposa que foi, a esposa que estava no submarino. E a perspectiva dela é ela nessa missão. Como foi lá embaixo, o que aconteceu. E o negócio o que eu estava esperando com esse livro é que iria construir, sabe, um certo mistério, uma atmosfera, e depois a gente ia ver coisas aterrorizantes, ou talvez fosse um terror psicológico, e a gente ia ver a cabeça dessas mulheres, como que a Lia ficou lá embaixo, e talvez a Miri enlouquecendo um pouquinho agora, porque a esposa dela tá totalmente diferente. Não é isso. Esse é um livro sobre os personagens. Esse livro é sobre o terror interno da Miri em perder a esposa dela. E o terror interno da Lia lá embaixo, não sabendo o que tá acontecendo e querendo voltar pra esposa dela. Então, esse livro é meio que uma alegoria pro luto. E quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei muito legal, não é terror. Depois eu pensei um pouco mais sobre
E eu decidi que eu não sou autora e se ela diz que é terror, então é terror. Mas se você tá esperando uma coisa que tem jumpscare e um negócio que seja mais, sabe, ativo, terror ativamente, não é isso que você vai ter com esse livro, mas ainda assim é interessante. Eu acho que esse é um livro de terror para iniciantes. Alguém que não tá acostumado com terror, mas quer ter uma certa atmosfera ali. Eu acho que esse livro é perfeito para uma pessoa que tá iniciando. Eu não leio muito terror, então eu gostei muito desse livro, porque eu sou uma pessoa que é mais levada por construção de personagem. E esse livro é basicamente uma construção inteira de personagem com terror interno. Isso foi muito interessante. Tem umas descrições mais físicas de algumas coisas que acontecem, mas nada muito pesado. É mais estranho e surreal do que seria assustador. Me deixa nervosa esse livro um pouco, mas é mais porque o meu nervosismo foi em empatia com as personagens, especialmente a Miri, porque ela claramente estava sofrendo muito, porque a esposa dela foi para uma missão e voltou completamente diferente e ela não estava conseguindo lidar com isso muito bem. E novamente meio que entra nesse negócio de luto e eu gostei muito dessa parte. Eu escrevi aqui que o plot de terror é meio incompleto, no senso que a gente não passa muito tempo explorando o lado da Lia, sabe? E o que aconteceu enquanto ela tava lá embaixo. E essa é uma parte levemente frustrante do livro, ainda mais se você tá esperando um terror mais ativo, porque as partes da Lia são sem dúvida as mais interessantes. Porque ela começa a falar sobre o que tá acontecendo ali embaixo, o que tá acontecendo com ela, com outras pessoas, o que ela acha que tá acontecendo. E, sabe, essa loucura mental que tá acontecendo. E toda vez que começa a ficar levemente interessante e você fica, ok, agora que a gente vai saber o que tá acontecendo, o livro corta e vai pra Miri de novo. Então esse livro tem mais a ver com as emoções dos personagens do que um terrorzão. E eu só acho que isso é importante de saber pra construir expectativa. Eu não tava esperando um terrorzão, eu só achei que ia ser, porque eu li que era terror, mas eu não tinha expectativas. Eu só queria ler esse livro há muito tempo, mas eu não fiquei construindo nem na minha cabeça nem nada. Eu só fiquei terror, lésbicas, embaixo d'água, vambora. Mas foi um livro muito bom e foi muito bem escrito. Eu gostei bastante dos personagens. Mas eu acho que se a autora tivesse escrito um pouquinho mais, só pra gente conhecer as personagens um pouco melhor, isso poderia ter beneficiado muito bem a história. Mas como o livro é muito bom e eu gostei. Depois disso, eu terminei o 5º volume de Sandman e eu fiquei bastante tempo lendo esse 5º volume. E eu acho que esse foi o volume mais chato. Eu não lembro direito sobre o que é. Se não me engano, esse foi o da Casa das Bonecas. Foi meio chato. Acho que talvez seja por isso que eu e meu namorado a gente arrastou tanto pra ler. Tanto que a gente não pegou mais nenhum pra poder ler depois. Então, tirou um pouquinho do ritmo de leitura porque foi uma história um pouco menos interessante. Mas ainda assim a gente vai continuar porque a gente já tá na metade da série toda. Então, sabe, não vale a pena largar agora. Depois disso, eu li um livro chamado Paisagem, da Lígia Bonjuga. Eu costumava ler Lígia Bonjuga no ensino médio, porque a biblioteca da escola tinha vários livros dela. E esse livro, Paisagem, eu li quando eu fui na biblioteca. Eu peguei lá só pra ler. E eu comecei na biblioteca e eu terminei na biblioteca. Foram dias diferentes, mas foi isso. E esse livro é sobre a interseção entre autor e leitor. Eu tô tentando ver se eu escrevi alguma coisa sobre esse livro, mas eu acredito que não. Então vai ser de memória mesmo. Esse é um livro bem curtinho e é sobre essa personagem, que ela é uma autora. E ela é basicamente uma personagem de alta inserção da Lígia, porque é essa autora brasileira que tá morando em Londres e essa é a vida dela. E fala sobre essa mulher que ela escreveu esse livro e ela recebe uma carta de um leitor dela. E esse leitor falando sobre como ele gosta muito dos livros dela, mas ele não gostou de alguns finais e como ela poderia melhorar as coisas. E é basicamente isso, eles se correspondem por um tempo. Onde o livro fica interessante, começa o plot, é que ele escreve uma carta pra ela falando que ele teve um sonho com uma paisagem. E ele descreve a paisagem e ela fica: peraí, eu escrevi essa paisagem num livro que eu não publiquei ainda. E ela acha o que ela escreveu e ela manda um cartão postal pra ele, perguntando se você viu essa paisagem em algum lugar, não sei o que. Ele fica: não, só sonhei com isso mesmo. Ela fica: meu Deus. Só que aí ele para de responder. Ele só manda uma carta falando que ele não vai poder mais se corresponder com ela, que ele vai ter que se mudar. E ela fica: não,
não, eu preciso saber mais sobre isso. Então ela sai de Londres para poder ir pro Rio de Janeiro para procurar esse homem, para poder descobrir o mistério dessa paisagem. Eu gostei desse livro, é bem interessante. Eu gosto muito da escrita da Lígia, porque é uma escrita corrida. Ela escreve como ela fala. E eu até tirei foto de uma das páginas, mas eu tô gravando com o celular, a foto tá no celular. Então, talvez eu da edição ache essa foto da página que eu tirei foto e eu mostre. Talvez. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o livro é bem interessante e eu gostei. Depois que eu li, descobri parte de uma trilogia. Não foi uma trilogia planejada, de acordo com a autora. Ela escreveu um livro sobre escrita, depois ela escreveu um livro sobre leitor, e depois ela ficou, cara, eu devia escrever um livro sobre a interseção entre o autor e o leitor. Eu já ia falar autor e escritor, mesma coisa. E ela fez isso. Não vou ler os outros, porque não preciso, não tô afim, mas esse livro é bem interessante. Eu gosto dos livros de ficção dela e as construções de personagem. Ela tem uma escrita muito interessante, bem divertida, e eu acho que é uma ótima leitura para pessoas que estão começando a ler agora, especialmente jovens, porque a escrita dela é mais tipo infanto-juvenil. Se você é uma pessoa que está começando a ler agora, ou se você é um jovem e quer ler uma coisa divertida, fácil, ou se você só quer ler algo legal, eu recomendo dar uma procuradinha nos livros da Lígia, porque sabe, autora nacional, escrita interessante e é realmente uma coisa maneira. Ok. O próximo livro que eu li se chama A Diferença Invisível. Esse é um livro que meu namorado me emprestou antes da gente começar a namorar, então milênios atrás. E eu não li na época, eu só não tive tempo, eu tava numa ressaca literária. Aí eu devolvi o livro pra ele, não tendo lido. A gente começou a namorar, eu li vários livros dele e ele ficou, tá na hora de você fazer jus. Tá na hora de você ler o livro. E eu fiquei, quer saber? Você tá totalmente certo. E eu li o livro, e é bem legal. É uma HQ ficcional, mais ou menos, é inspirada na vida da autora, mas a personagem que ela cria é ficcional. A personagem principal, Marguerite, ela tem uns 20 e pouco, 30 anos, e ela não se encaixa muito bem na sociedade que ela vive. Ela se acha muito diferente, todo mundo acha ela muito diferente. E, eventualmente, ela é diagnosticada com Asperger's. E eu sei que esse é um termo que não é muita gente que usa mais hoje em dia, e tem muita gente que acredita que seja ofensivo por conta do histórico, do nome de onde ele vem, mas esse é o nome que a autora decidiu usar, porque foi assim que ela foi diagnosticada. E no final das contas, eu acho que depende da pessoa. Muitas pessoas foram diagnosticadas com Asperger e não querem mais usar esse termo e não usam, e tem pessoas que foram diagnosticadas com esse termo e elas aceitam muito bem, elas acham que é o que mais define elas. Então eu acho que depende da pessoa. E é sobre isso a história, é sobre como ela se sente diferente e eventualmente ela é diagnosticada e ela sente que ela tem um pouco mais de controle na vida dela graças a isso. Mas é basicamente isso o livro. E é bem legal. Meu namorado me emprestou esse livro. Isso foi antes da gente namorar. E ele falou, eu tenho esse livro sobre autismo. Me lembrou você. E eu acho que é por isso que eu tô com ele hoje. O livro foi bem legal. Eu queria ter mais coisas pra falar sobre, mas eu acho que se eu tivesse lido esse livro mais cedo na minha vida, bem mais cedo na minha vida, eu acho que teria sido realmente, tipo, revelador. Mas nesse ponto, eu já fiz minhas próprias pesquisas sobre o espectro autista por conta das minhas próprias suspeitas e curiosidades. Então, esse livro não me apresentou nada de novo, mas pelo que ele é um livro bem legal e é interessante ler sobre a experiência dessa mulher. Então, eu recomendo essa leitura. Uma atualização super rápida de como tá o bordado. Tá assim, a mariposa. Eu estou fazendo esse bordado há meses, tipo, meses. Isso foi em abril? Eu acho que foi em abril, então faz tempo que eu comecei a fazer esse bordado, mas aí acabou que bagunça, e depois mais bagunça ainda. Mas aí agora que eu estou, tipo assim, no fundo do poço, eu tô como? Não tem outro lugar pra ir a não ser pra cima. Então, voltando com os hobbies. E o último livro que eu tenho pra falar nesse vídeo, eu acho que foi uma das melhores leituras que eu tive recentemente. Que se chama The Book That No One Wanted to Read. O livro que ninguém queria ler. Esse é um livro infantil sobre o livro que ninguém queria ler. E esse é o primeiro livro escrito por um livro. E esse livro foi escrito pelo Richard Ayoade. Ele é um comediante e apresentador
britânico. Ele tem um humor, tipo, super seco. E ele tá sempre super sério. Ele nunca sorri. E eu me identifiquei muito com esse humor dele. E depois eu descobri que ele escreveu um livro infantil. E eu fiquei, cara, ok, eu quero muito ver como é que isso vai funcionar. E deu muito certo. Esse livro é muito legal. E eu ri com esse livro. Sério, tipo, teve vários instantes do livro onde eu tava lendo e eu fiz assim. Sério, eu ri em voz alta com o livro. Várias vezes. E é um livro infantil, super curtinho, 100 páginas. Eu li em um dia. Eu só fiquei deitada lendo e foi ótimo. Foi super divertido e conta a história do livro que ninguém queria ler. E é muito legal. Eu espero que um dia seja traduzido, porque eu adoraria ter esse livro na minha estante. Como um livro de saber ficar relendo. E também eu acho que seria um ótimo livro, tipo, pra dar de presente pra uma criança que tá começando a ler. Sério, esse livro é, assim, sensacional. E, eu super recomendo. Foi realmente uma das melhores leituras que eu fiz esse mês, porque foi uma leitura divertida, leve. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido. E a gente se vê alguma hora com o próximo vídeo.